aqui. Essa imagem acho que reflete um pouco a situação que nós estamos, né? Há poucos dias, acho que muitos mantenedores, gestores, diretores de escola se sentiram mais ou menos assim, como alguém que está caindo de paraquedas num ambiente absolutamente turbulento, com muitas informações e muitas flechinhas apontando para baixo, né? É a insegurança na questão de saúde mesmo, se vamos adoecer, se vamos perder entes queridos, é a insegurança contratual, se os pais vão pedir desconto, vão pedir rescisão, é a insegurança no mercado de trabalho, na relação com os funcionários. Eu acho que isso vai contaminando todo mundo. Essa turbulência, ela corre o risco, inclusive, de paralisar muita gente. E não é hora da gente paralisar, pelo contrário, é hora da gente ser ágil, né? Ter prontidão para agir rapidamente com coerência. Existe toda uma teoria voltada à gestão de crise, existem especialistas em gestões de crise, é um conteúdo que está cada vez mais procurado agora também na internet, as pessoas ficam em quarentena buscando novos conhecimentos, está aí uma boa sugestão de tema. Mas dentro da gestão de crise, eu quero tratar um pouquinho mais a questão de criar um plano de comunicação. Esse plano aqui já está pressupondo que as escolas de vocês tenham constituído um comitê de crise. Um dos primeiros passos que a gente tem na gestão de crise é ter um comitê de crise, ou seja, ter um grupo de pessoas mais preparadas e que tenham uma comunicação mais próxima entre elas, para que você faça um alinhamento do que está acontecendo. Tanto um alinhamento das decisões e das suas execuções, quanto um alinhamento de comunicação, quanto um alinhamento de avaliação de cenários que estão se transformando, do que está chegando de informação. Então, é importante dar uma certa unificação para o que a escola está fazendo. Pega as principais lideranças, cria um grupo menor e esse grupo vai, de alguma forma, agilizar tudo que precisa ser feito dentro desse contexto. Tendo esse grupo, é claro que aqui nós temos escolas dos mais variados portes, nós temos escolas aqui de 50 alunos até mais de 2.000 alunos, numa plateia como essa, fica difícil a gente estabelecer como deve ser constituído o comitê, quantas pessoas devem ter, assim por diante. Mas hoje eu acho que todo mundo está mais ou menos habilitado a se comunicar à distância, a perceber quais são as lideranças-chave para enfrentar um contexto como esse, e muitas vezes um grupinho de WhatsApp, uma pasta compartilhada em Dropbox e algumas sessões de Zoom são suficientes para esse comitê funcionar de uma maneira bastante eficaz, né? Mas e o plano geral? Quer dizer, um pedaço desse comitê de crise, vamos falar mais especificamente da comunicação. Eu criei aqui 6 passinhos para tentar ser didático e, ao mesmo tempo, cumprir a função de organizar melhor a estratégia de comunicação da escola com todos os seus públicos nesse tempo aí que vai durar ainda algumas semanas, né? O primeiro passo é você ter clareza de quem são os seus públicos, com quem que você vai ter que falar. Eu tenho que falar com os pais, eu tenho que falar com professores, eu tenho que falar com demais funcionários, eu tenho que falar com autoridades da educação, tenho que falar com meus vizinhos, por exemplo, sei lá, eu tenho que falar com muitos públicos. Eu tenho que falar só com a família de educação infantil, Fundamental 1, 2, médio, pré-vestibular, curso extra. Quais são os públicos para quem eu tenho que direcionar comunicação? O bom de relacionar isso é que é mais fácil a gente não esquecer ninguém, né? Então, num momento mais tranquilo, começa a avaliar quais são os públicos. Defina as linhas de comunicação. Às vezes, o mesmo público vai ter algumas linhas de comunicação, alguns tópicos que podem ter pessoas diferentes conduzindo esses tópicos. Ou seja, com os pais de educação infantil, eu posso ter uma linha de comunicação baseada no aspecto contratual, financeiro. Eu tenho que enviar boleto, eu tenho que discutir a questão do integral, ou da alimentação que não está sendo entregue, mas, ao mesmo tempo, com esse mesmo pai, em outro momento, eu estou falando de aspecto pedagógico. Eu estou enviando uma cantiga, eu estou perguntando como é que está a Luísa, eu estou querendo saber se a família está conseguindo desenvolver as atividades que a escola está propondo. Então, com o mesmo público, eu tenho tópicos diferentes e talvez responsáveis diferentes da escola para conduzir essas linhas. E não misturar essas linhas pode ajudar bastante também. Daqui a pouco o pai de aluno está perguntando para a coordenadora se ele vai ter que pagar
o almoço que não foi entregue. E a coordenadora fica tentando dar resposta sobre isso, não é o mais adequado, né? Ela pode parecer evasiva, ela pode parecer que não... Ou ela pode cruzar a linha e prometer coisas que não podem ser cumpridas. De toda forma, ela pode se sentir pressionada mais do que deve. Então, é importante definir essas linhas. Desenhar um mapa geral disso, então, de todos os públicos, quais são os tópicos, quem vai ser responsável por cada um. Defina os responsáveis para cada um dos tópicos. Isso vai ficar mais claro no desenrolar dessa apresentação. Ensine os responsáveis sobre a criação de um planinho, um card, um cartãozinho mesmo, né? Algo que você faz no Word ou num slide de PowerPoint. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, com aqueles 5W2H. Quem nunca ouviu essa expressão, é muito facinho. É o tal do what, when, why, né? How e how much. Vai. Então, é quem diz o quê, quando, para quem, como que vai ser dito e assim por diante. Vou explicitar isso um pouco melhor já já. E aí sim você consolida esses cards numa coleção aí de comunicados, né, bem mais organizado do que a gente faria sem um plano original. Então, o que são públicos e tópicos? Eu já dei uma introduzidinha ali, eu vou tentar ser mais ágil para abrir a conversa com vocês. Nós temos quase 100 pessoas aqui, então eu tenho certeza que tem muita ideia boa e muita participação importante. Não quero monopolizar a palavra, não. Então, os públicos, pais e responsáveis, professores, funcionários administrativos, Secretaria de Educação, público só de educação infantil, Fundamental 1, 2 e médio, por exemplo. Eu vou listar esses públicos. Sobre pais e responsáveis, por exemplo. Com pais e responsáveis, eu posso ter um tópico específico, aspecto contratual e financeiro. Sobre pais e responsáveis, também tem um outro tópico que eu quero definir agora, que é calendário de reposição de aula, ou de férias, de como que vão ser as atividades, alguém que está mais focado mesmo nessa questão de calendário. Que dia que a escola abre, fecha, se tem atendimento ou não, pode ser uma secretaria escolar, pode ser outra pessoa cuidando disso. E eu tenho com os pais responsáveis um terceiro tópico aqui, pedagógico e educacional, que aí nós vamos falar só de criança e atividade pedagógica, né? Como é que é fazer o EAD e tal, ou os alunos do ensino médio, avaliação, coisa do tipo. Em relação a professores e outros funcionários, eu posso ter uma diferenciação também do trabalho de coordenação pedagógica, da ação pedagógica da escola, ferramentas de EAD, plataforma, sobe arquivo, né, vê treinamento, interage com alunos, e da relação trabalhista, a parte do RH mesmo, né? Então, como é que vai ser férias? Quando vai pagar meu 1/3? Eu vou receber no prazo depois? E como é que vai ser esse período? Então, é importante distinguir esses tópicos também para evitar alguma confusão nesse período. Os funcionários administrativos, a mesma coisa, até incluir mais uma sugestão ali de falar sobre home office. Aqui não é uma receita, tá, gente? Aqui é só para a gente interpretar um pouco melhor os conceitos que eu estou tentando trazer para vocês, né? Secretaria de Educação pode ser um tópico único, né? Mas quem é que vai se relacionar com a supervisora de ensino? Tem que centralizar essa informação para evitar ambiguidades. No caso de infantil, Fundamental 1, às vezes tem um coordenador por segmento, né? As escolas maiores são mais estruturadas. Eu posso ter algum tópico conduzido pela orientadora educacional e outro pelo coordenador pedagógico, dependendo do meu porte. Em escolas menores, o sujeito bota o chapéu de mantenedor, de diretor financeiro, de coordenador pedagógico, né? Agora está ficando TI, TE também. Então, a pessoa põe todos os chapéus que ela tiver que colocar. Mesmo assim, mapear é bastante útil. Algumas diretrizes para você produzir uma peça de comunicação da escola para qualquer um dos públicos que a gente listou ali atrás, né? Primeira sugestão, o conteúdo deve ser objetivo, bem fundamentado. Pense antes de escrever o que você tem que comunicar. Evite aquela peça muito longa, cheia de considerações, etc. e tal. Fundamenta nos fatos, fundamenta naquilo que você precisa, mas seja bastante objetivo, bastante claro. Não é bom encher linguiça. Transparência. Não omitir informação relevante. Zelar pela credibilidade da sua escola. Então, se tem informação relevante que deve ser apresentada aos pais, encara e apresenta junto. É mais importante ser coerente e verdadeiro do que tentar, às vezes, tampar sol com a peneira. O grupo de WhatsApp de pai e de mãe se alimenta muito
da falta de transparência e de posicionamento das escolas. Não que eu dê razão a eles, eu acho que é péssimo, acho que é um mal, é um outro vírus da nossa sociedade, é essa fofoca generalizada com a qual a gente tem que conviver. Porém, ela se alimenta da nossa falta de transparência, das lacunas que a gente deixa ali. É um campo fértil para esse pessoal que é mais complicadinho falar bastante. A mensagem deve ajudar a reduzir as tensões. Então, ainda que o cenário seja muito conturbado, procure fazer mensagens que tranquilizem as pessoas, que deem segurança, que dêem um chão para as pessoas. E para isso é importante a quarta dica. Evite suposições e indícios, né? Então, se a crise estourar e muitas pessoas começarem a perder os seus entes queridos, nós vamos oferecer um apoio psicológico. O que é isso? Pelo amor de Deus. O cenário já está suficientemente complicado. Não fique inventando mais coisa, criando mais suposições, trazendo mais insegurança. A ideia é basear em fatos o que nós sabemos até agora, o que nós vamos fazer até a semana que vem, bastante objetivo para reduzir tensões, então evitando essa projeção, às vezes, de situações ainda mais difíceis. Às vezes a pessoa quer demonstrar que ela está pensando em tudo e ela acaba complicando e fazendo a pessoa ficar do outro lado mais insegura e mais ansiosa ainda. Item 5. Alinhe a equipe de comunicação. Evite contradição entre as fontes da escola. Por isso que é importante ter um comitê de crise, um grupo menor, que se fala mais intensamente e que ensaia as coisas antes de soltar para os públicos. Alinhar, trazer a equipe toda junta, faz uma diferença enorme. Quando o pai acionar uma pessoa daqui ou dali, todos estão falando a mesma coisa. E aquele que não sabe falar sobre aquilo, vai saber direcionar o pai para a pessoa adequada. Então, esse assunto não é comigo, vai direto com fulano. Vou transmitir a sua mensagem para o fulano de tal e ele te dá um retorno. Isso é muito importante também, o alinhamento da equipe. Ao final de cada comunicação, avise sobre o próximo contato que você vai ter. Então, eventualmente, você ainda não definiu o seu período de férias, por exemplo, que acho que é um tema quente no momento. Eu ainda não sei se eu vou dar as férias no meio de abril, no final de abril, ou no dia 6, ou se eu vou puxar o EAD até o meio do ano. Eu ainda não tenho clareza sobre isso. Mas eu preciso falar alguma coisa sobre férias, porque meus concorrentes já estão entrando em férias, meus pais estão pressionando. Eu posso ser muito claro numa comunicação. Nós não definimos ainda o período de férias, estamos normalmente com as atividades e na próxima mudança de status, vocês serão informados. Quer dizer, você deixa sempre um próximo contato previsto, mas não precisa estabelecer desde já que, não, só vou dar férias lá em julho. De repente, você não consegue fazer isso, né? Então, é melhor falar, nós não decidimos sobre o período de férias, estamos avaliando diariamente a mudança de cenário, assim que houver a decisão, vocês serão comunicados. E daqui uma semana a gente fala de novo, ou havendo uma novidade, a gente fala de novo. Comunicar sempre um próximo contato. Item 7, cumpra os compromissos. Não assuma compromisso que você não pode cumprir. Não diga que você vai devolver tudo, não diga que você vai dar 50% de desconto sem antes fazer uma boa planilha de impacto financeiro. Entenda que quem está dirigindo uma escola tem uma responsabilidade com diversos públicos. Você tem responsabilidade com os funcionários, com os pais. Então, às vezes, vem alguém mais barulhento perturbar a escola, dizer que quero meu dinheiro de volta, eu vou processar a escola se vocês não me devolverem. Às vezes, o mantenedor se sente meio pressionado e acaba fazendo concessões que ele não deveria ter feito e que mais adiante vão complicar a escola em outras situações. Então, pense bem, antes de assumir qualquer compromisso, né, se você vai ser capaz de cumprir isso. E não sendo, não assuma o compromisso. Informe claramente, mantenha a posição firme. Nós estamos vendo, inclusive, em relação a semana que vem, um tema quente vai ser a parte contratual, né? Até as orientações para PROCONs e tudo mais estão muito mais sensatas do que em outros tempos. Nós estamos vivendo um período, né, de calamidade. Então, às vezes o pai fala, mas é direito meu, está no contrato, ou está na lei, não sei o quê e tal. Gente, nós estamos num período muito mais de agir por princípios, bom senso e coerência do que tentar seguir a letra fria da lei que foi construída e desenhada para um período de normalidade e não para o período que nós estamos vivendo. Então, é claro que a gente tem responsabilidade legal, ninguém aqui está pregando desobediência civil, mas nós temos que ter maturidade para entender que não vai ser um pai dizendo que eu quero todo o meu dinheiro de volta, se é um processo e fecha essa escola, que você deva ceder a qualquer coisa.
Então, cumpra os seus compromissos, não assuma no calor de uma pressão qualquer, seja ela de um pai de aluno, seja ela de um funcionário, de um sindicato, ou de uma supervisora de ensino, ou de nada disso. Vamos manter a cabeça fria, vamos ler, considerar tudo que está chegando de informação, mas vamos buscar, antes de tudo, coerência e uma hierarquia de princípios, né? Vamos zelar pela saúde dos alunos, vamos zelar pela vida dos nossos colaboradores, vamos zelar pelo cumprimento das nossas responsabilidades, numa ordem razoável. E não vamos zelar porque, lá atrás você falou que ia me dar 30% de desconto e eu quero que você me dê os 30% de desconto e devolva meu dinheiro e não sei o quê. Isso aí está lá embaixo na lista de prioridade. E a gente pode se manter firme e muito tranquilo em relação a isso. E antecipe a produção de conteúdos, revise esse conteúdo momentos antes de enviar. Então, muitas comunicações você já sabe que vai ter que fazer. É bom já começar a esboçar a estrutura disso. Isso ajuda você, no momento que tiver que soltar isso, só revisar e completar. Dá mais agilidade e dá mais consistência aos comunicados que são feitos. Muito bem, estamos terminando. Aqui é só um slide de resumo. Como essa apresentação vai estar disponível para vocês, fiquem à vontade para olhar depois como uma colinha, né? Eu faço uma determinada comunicação e passo o olho em volta disso. Está aparecendo aquele slide famoso, né, de um tempo atrás, da Lava Jato, mas eu não sou um bom designer, né? Mas, enfim, está aí uma colinha. Conteúdo objetivo, transparência, aqui sumiu para mim também, reduzir as tensões, evite suposições, alinhe equipe, dê uma noção de qual é o próximo contato, para ele se sentir amparado, você está com a mão dada com a família e com todos os públicos, mas com o funcionário também, cumprir compromissos e antecipar e revisar as peças de comunicação. Ok? Vamos adiante. Aquele 5W2H. 5W2H é o que eu vou comunicar primeiro? O que precisa ser comunicado? Isso aqui ajuda a gente não encher linguiça e ajuda a gente não se perder em comunicados extensos e que geram mais confusão e que alimentam mais ainda a ansiedade e expectativa dos outros. Então, um conteúdo objetivo fundamentado em fatos. Por que eu vou comunicar isso? É importante ter essa clareza porque às vezes a gente se perde ao escrever. A gente vai colocando mais informação, pede para um amigo ajudar, cada um tem um ponto de partida. Então, o que eu quero? Eu quero informar a família apenas? Ok. Eu quero manter a conexão com essa pessoa, eu quero acalmar os ânimos, eu quero me posicionar a respeito. É importante ter a ideia do why. Quer dizer, para que eu quero fazer essa comunicação? Onde vai ser comunicado? Isso vai sair no site da escola, no Face, Instagram, é uma live, vai pelo aplicativo da escola. Eu vi que a Kelly e o Barrid devem estar por aqui, daqui a pouco eu abro para eles falarem um pouco do ClassUp. Tem, acho que a turma do School também, que pode, não sei se está na plateia aqui, mas pode comentar um pouco sobre isso. Vai por WhatsApp, vai por correio, circular, como vai ser? Né? Quando que a gente vai fazer essa comunicação? Né? Quando que a gente vai iniciar esse tópico? Quando eu vou começar a falar sobre eventual devolução ou desconto de dinheiro? Quando que eu vou falar sobre retomada das atividades presenciais? Eu já começo a me programar sobre isso. Pode ser uma data específica, um dia previsto em calendário, ou pode ser uma coisa relativa a algum fato novo. Quem é o responsável pelo tópico? Eu acho que esse é muito importante. Eu deveria até dar um destaque para isso aqui. Né? Quem vai falar sobre o quê? Quem vai conduzir cada uma daquelas linhas que eu mostrei lá atrás? E precisa ter um responsável. E aí eu recomendo que seja um por tópico mesmo, para evitar aquela sina do cachorro que tem 2 donos e acaba passando fome. Né? Então, assim, um responsável por tópico é importante. É o diretor que vai falar sobre isso. Quem vai falar sobre plataforma educacional que não está entrando, dificuldades do professor para acionar, para subir arquivo, é o cara do TI. É só com ele esse assunto. Ele conduz esse tópico. Ele passa para todo mundo informações a respeito disso e recebe de todo mundo demandas sobre isso. How? Como que esse conteúdo vai ser encapsulado? Isso que eu tenho a dizer, esse conteúdo que tem que ser dito, de todos, eu passei por todos ali, como que eu vou colocar isso? Isso é um vídeo? É um texto que a gente vai gerar um PDF? É um PowerPoint? É mensagem de texto? Eu posso ter mais de uma forma, mas é interessante pensar sobre isso, porque isso nos ajuda a definir até o número de caracteres, se vai ter uma ilustração, alguma coisa assim. E quanto vai custar? Eu vou impulsionar, vou fazer gráfico, vou pagar hora extra? Como que isso vai refletir no caixa da escola? Até porque, nos momentos que a gente está vivendo,
é muitíssimo importante cuidar da gestão de caixa. Mais adiante, para terminar, os cards. Então, agora eu tenho, por exemplo, um exemplo mais assim visual, para que vocês possam ter, acho que, mais facilidade de entender o que eu queria dizer. Dentro de um tópico para o público pais, de aspectos contratuais e financeiros, eu posso já começar a me antecipar e ter aqui 3 peças importantes de comunicação que eu estou planejando. Eu vou fazer uma sobre o boleto de abril, por exemplo. Então, conteúdo. Ainda que estejamos em suspensão de aulas, os serviços serão repostos, então segue o boleto. Objetivamente, não vou escrever desse jeito. Essa é a minha colinha prevendo aí o que eu vou ter que escrever. Então, está suspensa a aula, vai ter o período, mas vai ser reposto, então o boleto segue normalzinho. Por que eu estou querendo escrever isso? Para minimizar a inadimplência e atraso no pagamento. Aonde que vai ser enviado isso? Vai pelo aplicativo da escola, do canal Tesouraria. É a Tesouraria que vai enviar isso. Quando? Vai ser no dia 30 de março. Quem vai cuidar disso? A direção financeira é que vai cuidar dessa informação. E vai ser uma mensagem de texto, não custa nada, é só enviar. Né? Depois eu tenho um outro comunicado, também para pais, também nessa thread, nesse tópico contratual e financeiro. Vou falar, ó, o estado de emergência decretado recomenda antecipação de férias. Nosso contrato segue inalterado, adaptando-se ao período de crise. É isso que eu preciso dizer para eles. Que as férias agora vão ser antecipadas de tal dia até tal dia, assim por diante. O que eu quero com isso? Qual é o objetivo dessa comunicação? Minimizar a desistência e pressão sobre descontos. Vai pelo aplicativo, só que agora não vai pela tesouraria, vai pela direção geral. Eu vou fazer isso 3 dias antes do início das férias. A direção geral é que vai cuidar dessa mensagem, vai por mensagem de texto, e eu estou aqui sugerindo que o diretor faça um videozinho curto de 1 minuto, reproduzindo a mesma mensagem que está no texto, mas de uma maneira mais pessoal, olhando para a câmera, olhando para o pai do outro lado, dizendo isso aí, olha, pessoal, vivemos um momento de emergência, zelando pela saúde dos alunos, das famílias e dos colaboradores, decidimos antecipar as férias para tal dia, até tal dia. Havendo novidade, esse período pode ser modificado e vocês serão informados prontamente. É isso aqui também. Então, a mesma mensagem de texto vai pelo vídeo a custo zero. Desconto no período integral, a mesma coisa. Está aqui um outro cardzinho, eu não vou me estender demais, que eu quero abrir para vocês. Tá bem? Mas essa é uma maneira de vocês tangibilizarem, entenderem um pouco mais o que nós estamos querendo dizer com o planejamento da comunicação geral. Aí, para quem é mais do pedagógico, né, eu peguei um exemplo de cards aqui para educação infantil, né, com o tópico de conexão com as crianças. Quer dizer, alguma pessoa ficou responsável para conduzir essa linha de comunicação do começo ao fim. Então, ela vai começar lá, vamos entrar de férias. Ela quer mandar uma comunicação desse tipo, que nós vamos tirar férias, vamos ficar em casa e vão estar de volta depois. Quero avisar as crianças, vai pela professora, começa no dia tal, a professora, fulana, aqui o nome dela, ela vai gravar um videozinho na casa dela mesmo, não custa nada. Depois eu quero te contar uma história. Estou em casa ali, uma história, eu quero te contar. Vamos? Quero manter a conexão. A professora vai enviar isso. Vocês já estão ficando ótimos isso aqui. De uma semana para cá, já mudou muito. Vamos aliviar a saudade. Então, mais adiante, olá, crianças, estão se cuidando também? Eu vim para ver vocês diminuir a saudade, uma coisa mais nessa direção. O objetivo de manter a conexão com as crianças. Vai pelo Instagram, pelo YouTube, vai ser uma live, não sei. O professor vai organizar isso aqui, vai agendar com as famílias. Então, para cada peça de comunicação, eu posso ter um cardzinho que me ajuda a estruturar o meu raciocínio antes de montar isso. Bom, a intenção agora é interagir um pouco mais com vocês. O Alfredo Baiar deve estar recebendo ali alguma coisa no chat. E eu fico à vontade, à disposição para ouvir as perguntas. Aquelas que eu não sei responder, o Baiar e o Alfredo sabem. E se o Baiar e o Alfredo não souberem, alguém da plateia pode nos ajudar também. Eu sei que nós temos aqui, além dos mantenedores, muitos especialistas. Pessoal, depois da parte expositiva, nós entramos numa fase, no nosso encontro, de perguntas e respostas e de participação de convidados. Nessa segunda parte, a primeira pessoa que participou com a gente foi a Juliana, da Mira Comunicação, e ela aprofundou um pouco o trabalho com a imprensa, orientando um pouco as escolas nas eventuais solicitações de entrevista, de pronunciamento da escola, porque sempre tem muitos temas de interesse público que vêm à tona com essa questão das escolas, né? Então, as sugestões que ela deu
ter uma certa agilidade no trato com o jornalista e dessa agilidade também cuidar da transparência, quer dizer, dar a informação correta, não tentar esconder o jogo. São sempre questões que, às vezes, a escola, por alguma insegurança, torna a sua situação mais difícil e fica mais vulnerável. Mas também de ter a clareza de que não existe aquele em-off, né? Não adianta dizer para o jornalista, olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu aqui, que é grave, mas você não publica, tal. Quer dizer, não é uma conduta adequada. Então, de certa forma, ter agilidade no trato, manter um grau de transparência e não cair na armadilha do em-off. O Alfredo vai comentar um pouco também do que surgiu na questão das mídias sociais. Bom, mais do que nunca, muitas escolas já buscavam Face, Instagram, Twitter para divulgar as suas atividades. Então, mais do que nunca, essa proximidade com as famílias se torna mais importante. Talvez até as ideias que surgiram, talvez até de inverter um pouco a linha de comunicação, ou seja, as famílias conseguirem postar, mandar vídeos, áudios, fotos do que elas estão fazendo com seus alunos em casa, para que depois a escola compartilhe com as demais. Então, aí as famílias, eu acho que conseguem pulverizar ainda mais a ideia de que as atividades estão sendo feitas, que de repente o pessoal está se divertindo, está conseguindo dar conta, está acompanhando seus filhos, tá em todo o processo, enquanto esse ensino à distância está acontecendo. Depois nós Alfredo, tivemos uma Maurício, participação. Oi, Rafael, Maurício, pode só deixa falar. eu complementar antes de você Tá. acrescentar, falando sobre os aplicativos, que esse tema que nós tratamos, ele tem muito interesse, tanto que a nossa live, ela esgotou, lotou a nossa sala de conferência, né? A gente teve 100 escolas participando, que é o limite máximo, e muitos não conseguiram acessar. Por quê? Porque nós estamos no final de março, início de abril, e esse é um momento decisivo para que a escola envie comunicações às famílias sobre descontos, abatimentos, ou, na verdade, como vai ficar os valores que a escola cobra, tanto de curso regular, como de mensalidade, de período integral, de alimentação, e também, eventualmente, aquelas que vão comunicar férias. Então, é um tema muito quente aí no momento, e principalmente com relação à educação infantil, e essa questão das aulas à distância, que no final eu vou comentar um pouquinho, ele ainda não está sendo reconhecido, não surgiu nenhuma lei nesse sentido, então se vai ter reposição, se não vai ter, esse é um grande dilema nesse momento que nós estamos vivendo. Pode seguir, Maurício. Bem. E aí, depois da contribuição do Marcelo, da Market Design, que falou um pouco mais sobre as mídias sociais, aquilo que o Alfredo levantou agora, nós tivemos também uma contribuição da Kelly, do ClassUp, que veio tratando que também outras empresas, assim como a Alabama está fazendo essa live, outras iniciativas de fornecedores das escolas estão existindo. E aí ela deu o exemplo do ClassUp, que abriu uma versão gratuita, um módulo um pouco mais limitado, mas que a escola pode parametrizar à distância, colocar sua base de dados e utilizar esse recurso para intensificar a comunicação com a família usando o aplicativo. Então, realmente, todos perceberam que estamos vivendo um momento especial, que temos que unir forças, que temos que aprender a lidar melhor com essa urgência e com a gravidade da situação e se comunicando melhor com as famílias. E aí entrou uma outra parte, aí já um pouco fora do assunto de comunicação, que eu acho que é legal o Bar comentar um pouquinho, quando o pessoal começou a criar termos novos, né? Falando do ensino à distância e o presencial remoto, que a gente acabou aprofundando um pouco. Isso, porque, na verdade, esse sistema que está sendo colocado agora, ele não tem um nome, né? Porque ele não é um EAD clássico, não é um modelo de EAD, ele, na verdade, é um modelo que era presencial, de repente foi abruptamente interrompido por uma questão de saúde, e ele passou a acontecer nas salas, nos quartos, nos escritórios das famílias, só que tentando replicar, de uma certa maneira, um modelo presencial. Então, ele não é um EAD clássico, ele é um ensino remoto, inclusive num termo
de um parecer de uma banca de advogados, né, de um escritório de advocacia, apareceu a ideia de ensino presencial remoto, né, uma expressão paradoxal, mas até interessante para a gente pensar nisso. E é importante refletir sobre isso, porque uma das perguntas, depois de muitos debates, ainda dentro da área de comunicação, mas uma questão que apareceu muito importante, mais filosófica e mais estratégica, digamos assim, e depois que isso passar, como vai ser? A gente sabe que ninguém vai sair igual como entrou na crise. Então, os professores vão sair diferente, as famílias vão sair diferente, os alunos vão sair diferentes e as escolas têm que sair diferentes. Então, um cuidado que tem que ter é de também não dizer que esse ensino que está sendo praticado agora, esse ensino remoto, esse ensino à distância, ele substitui o ensino presencial. Porque se a gente continuar falando isso e afirmando isso, que está tudo indo bem, então não precisa de escola. Então, esse modelo de negócio do aluno ter que ir na escola, ele pode ser facilmente substituído pelo ensino à distância. A gente sabe que não é assim. Mas é possível que diversas pressões de grupos econômicos e tudo mais altere um pouco a legislação para que talvez no ensino médio isso possa acontecer. E aí é uma questão das escolas montarem as suas estratégias e estudarem os seus cenários para saber como que elas vão agir diante disso, né? Então, essa mudança e essa reflexão é importante da gente ver o que acontece agora, atuar da melhor maneira possível, mas saber que essa onda, até mesmo de homeschooling, pode ser que isso surja, vai acontecer e essa discussão vai vir mais para frente, né? Tanto do teletrabalho como talvez um teleestudo seja um termo adequado para isso, né? Não sei se vocês querem colocar alguma coisa. Eu acho que vão acontecer várias situações, como o Baiar muito bem colocou, nós vamos sair desse período com uma nova relação. Novos contratos serão feitos o ano que vem, novas cláusulas serão... É muito importante estar se registrando e deixando registrado todos os fatos e acontecimentos, agradáveis e desagradáveis, porque a relação nossa com pais e famílias deve ter grandes alterações a partir do ano que vem, tá? No final de toda essa pandemia. Então, acho que é importante a gente não só comunicar, mas deixar tudo registrado. E o Alfredo já levantou a bola aí, deixou a deixa, né? Porque a gente está fazendo essa série de reflexões sobre a crise. Há 2 semanas atrás falamos do impacto financeiro. Na semana passada, essa que nós estamos terminando a live com vocês aqui, a gravação, falando de comunicação e tantas oportunidades que nós vamos ter para aprofundar a questão de negociação. Então, nessa próxima sexta-feira, 9 horas da manhã, vamos dar metodologia de negociação para os mantenedores e diretores de escolas atuarem melhor nas negociações que eles vão ter durante e após a crise com os seus colaboradores, com os seus clientes, com os seus fornecedores, internamente com as famílias e com os alunos. Quer dizer, nós temos inúmeras situações para negociar e para gerir conflitos, e acho que um pouco de metodologia de negociação vai fazer muito bem para a gente superar mais uma fase dessa crise. Eu deixo aqui o meu agradecimento e me despeço de todos vocês. Espero vocês no próximo encontro. Até logo, até a próxima. Tchau, tchau.